Boa noite, bem-vindo a mais um culto da Igreja da Família. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Chama todo mundo que está aí na sua casa, compartilha esse link, comenta aí embaixo, a gente gosta muito da interação de vocês. E é isso aí, vamos orar, vamos ter mais esse momento de adoração. Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir ter mais esse momento de adoração e comunhão contigo. Que o Senhor invada os nossos lares, Pai, com teu Espírito Santo, que nós venhamos entregar esse momento de adoração a Ti. Que nós venhamos louvar sinceramente, Pai, com as nossas vozes, com o nosso entendimento, com a nossa racionalidade, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, abençoar toda a nossa casa e que venha ser um momento, Pai, de adoração a Ti e de oferta. Em nome de Jesus. Amém. Nada se compara.
sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, e tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Paz, encontrei a paz, e os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz que acalmou o mar, e as ondas cessarão com poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Vento sopra em mim, e tudo eu dou a ti. Outra vez cantarei.
A paz do Senhor Jesus, igreja. Após o momento maravilhoso que nós tivemos de louvor e adoração ao Senhor, estamos aqui neste momento. Antes de orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos, eu gostaria de dar 2 avisos. Um para os jovens. Você jovem que está aí inteirado com a diretoria da juventude, preste atenção. Toda segunda-feira haverá um estudo bíblico. E nesta próxima segunda será sobre o livro de Efésios. Então interaja com o pessoal, será através do Zoom. E você, mulher, que está aí, também inteirada com a diretoria das mulheres, as mulheres graciosas. Dia 28 de julho haverá mais uma conexão feminina. Então fique atenta. E agora nós queremos falar sobre as ofertas e os dízimos do Senhor. Como eu disse anteriormente, nós louvamos ao Senhor através de hinos maravilhosos, que eu tenho certeza que você, no seu lar, aproveitou este momento para adorar ao Senhor. Então fica aqui o nosso agradecimento a Deus também, pelo esse momento em que nós podemos adorá-lo, com os dízimos e louvores e as ofertas do Senhor. Fica aqui o nosso informativo da conta da igreja. Você que consegue fazer através do aplicativo, online, você que tem alguma dificuldade ainda, nos procure. Procure a secretaria da igreja, ou até mesmo os pastores. E certamente nós teremos um método para ajudá-lo. Vamos orar? Curve sua cabeça, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por este momento de entoar cânticos a Ti. E agora o momento de adorarmos a Ti através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no meio do Teu povo, Deus. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que por algum motivo têm dificuldade, Senhor, que estão passando por algum momento difícil. Que o Senhor possa abençoá-las de igual maneira. Em nome de Jesus, que grandes coisas possam acontecer no meio do Teu povo, Senhor. Porque nós estamos crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Independente da situação que estamos vivendo, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Como vai você, a sua família? Aqui é o pastor Fábio, que dirige a Igreja Presbiteriana Renovada no Parque Bristol. Estou feliz por poder compartilhar essa mensagem com você e poder alcançar o seu coração. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem maravilhosa que penetrará o seu coração, a sua alma e fará com que você se aproxime mais de Cristo. Eu desejo muito que essa mensagem te inspire e faça com que você seja melhor e viva o Evangelho pleno e o amor de Cristo. Quero ler um texto com você que está na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. O texto nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quero orar com você, amém? Pai querido, nós Te bendizemos por esse momento tão maravilhoso, meu Deus, de poder ouvir a Tua voz. Pai amado, sabemos que o Teu amor nos aproxima do Senhor e queremos, ó Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor possa, ó Pai querido, transformar as nossas vidas mediante a Tua palavra e nos conduzir, ó Pai, a não apenas conhecer o amor, mas vivê-lo intensamente. Que a vida de Cristo, ó Pai, seja a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge falou sobre vocação de Deus há poucos dias atrás. E que mensagem maravilhosa. Inspirou meu coração, falou muito comigo, com a minha família e eu creio que com você também. É muito fácil compreender e ser tocado em relação à vocação, aquilo que Deus nos entrega. Mas muitos conseguem até dar início à sua vocação, mas infelizmente eles param no meio do caminho. O que acontece é que eles se apaixonam pelo glamour do chamado, mas não decidem amar
a sua vocação. Isso mesmo, decidir amar a nossa vocação. E amar a vocação é aprender a ser um discípulo do amor. Discípulo do amor. Esse é o tema da nossa mensagem, discípulos do amor. E eu gostaria de contar uma ilustração para você breve, para a gente falar sobre o que é perseverar no amor. Por exemplo, um casal, quando se decidem que vão casar-se, eles se empenham bastante em conseguir obter êxito em todos os obstáculos que vão surgindo, na decisão das roupas a serem usadas, a noiva, o vestido, o noivo, a sua roupa, nos detalhes do casamento, quais são as flores que irão enfeitar a igreja, e assim vai durante toda a trajetória que estão ali desenvolvendo esse sonho, e se empenham bastante. Mas uma vez casados, nem sempre conseguem se aplicar nesses detalhes, nos detalhes do casamento agora, como se aplicavam na preparação dele, como se aplicavam com todo o amor em cada detalhe, em superar cada obstáculo, em superar cada momento que surgia, parecendo ser difícil e impossibilitando a realização do sonho. Então é necessário que aquele que deseja ser um discípulo do amor, que deseja amar a sua vocação, precisa se empenhar em cada detalhe, assim como os noivos fazem, para que esse dia de sonho realizado dê certo e prospere. E a gente quer falar sobre esse tema usando parte do Evangelho em Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos Jesus escolhendo os 12 discípulos. Nós vemos Jesus orando a noite inteira para que ele pudesse tomar a decisão de escolher os 12 homens que iriam conviver próximos dele, homens que iriam viver, levantar, comer, dormir próximo de Jesus, iriam ver a trajetória do mestre, iriam estar ali sendo ensinado pelo mestre. E aí nós vemos Jesus aplicando um amor muito intenso, porque são 12 homens completamente diferentes dele, 12 homens que eram homens que talvez aos nossos olhos eles não deveriam fazer parte dos discípulos de Jesus, dos discípulos do mestre. Eram homens que poderiam talvez na nossa ótica prejudicar a missão que o mestre queria desenvolver, mas Jesus aplicou muito amor em trazê-los para perto, em ensinar a cada um deles como deveriam se portar, viver. E Jesus ele vai desenvolver esse relacionamento mais íntimo, mais próximo com esses discípulos, mostrando cada dia como se deveria amar e como deveria viver esse amor. Jesus sabia que esses homens iam dar muito problema. Jesus sabia que um deles iria traí-lo. Jesus sabia que outros iriam negá-lo, e por aí vai. Mas o mestre estava disposto a amá-los. O mestre estava disposto a dedicar-se em amor, a viver o amor, para ensinar esses discípulos como eles deveriam se tornar discípulos do amor. Jesus ensinava eles a amarem curando, perdoando, libertando, provendo, ou seja, em todo o tempo o mestre ensinava os discípulos a viverem esse amor. Os discípulos tiveram com certeza um intensivão com o mestre, de como aprender a viver o amor, de como não só conhecer o amor, mas ser resposta desse amor para a humanidade. E nós vemos um texto muito forte em Lucas, no capítulo 6, no versículo 27 ao 33, eu quero ler com você esse texto da palavra do Senhor, que nos diz: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Jesus está ensinando aos seus discípulos
logo após o Sermão do Monte, como que os discípulos do amor, como os discípulos escolhidos deveriam viver. E é muito difícil essa colocação do mestre, mas ela só é possível quando nós decidimos viver a vida de Cristo. Abandonamos a nossa vida, o nosso jeito de viver, a nossa maneira de conduzir a nossa vida e nos apegamos àquilo que Cristo tem para nos oferecer e nos ensina na nossa caminhada cristã. Então ele diz, olha, aos discípulos, amai aos vossos inimigos. Irmãos, num mundo tão polarizado como o de hoje, onde quando as pessoas olham os cristãos, nos julgam e infelizmente tem colocações sobre nós, adjetivos que maltratam a nossa vida, porque eles não têm conhecido o amor através de nossas vidas. E Jesus, ele nos ensina, olha, amem os seus inimigos, façam o bem àquele que vos odeiam. Jesus diz, bendizei aos que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então a todo momento Jesus, ele nos ensina a sair da convicção do nosso coração por momentos difíceis que a gente pode viver e nos coloca numa posição em que é relevante observar o que ele nos oferece. Olha, não vivam o ódio, não vivam odiando as pessoas, não vivam maldizendo as pessoas, não vivam observando apenas aqueles que te caluniam, orem por eles. Então Jesus nos dá um parâmetro diferente para continuar a caminhada cristã, e isso é muito relevante. Mateus também tem um texto, capítulo 26, a partir do versículo 1. Versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele disse aos seus discípulos: a gente sabe que não é fácil ensinar quando você sabe que vai ser traído. E o mestre está vivendo esse momento, esse dilema. Está ensinando as pessoas e sabe que vai ser traído. E no versículo 50 desse mesmo capítulo 26, nós vemos o que Jesus diz. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Nesse mesmo texto, Jesus chama Judas de amigo, aquele que acabou de trair o mestre, aquele que foi escolhido como um dos 12 discípulos, aquele que foi ensinado como os outros sobre o amor, aquele que viu os milagres, aquele que conviveu com o mestre sabendo que não havia nada que ele pudesse tirar o testemunho de vida, mas ele decidiu trair o mestre. Mesmo assim, Jesus chama aquele homem que o trai com um beijo de amigo. Então eu quero me espelhar em Jesus. Se o nosso mestre, ele nos ensinou isso, mesmo sabendo que iria ser traído, nós podemos aprender um pouco mais sobre o amor. Só alguém que vive o amor consegue verdadeiramente enfrentar uma situação como essa. E não distante de você e de mim, a todo momento nós vivemos situações difíceis em que somos confrontados se realmente nós queremos viver o amor. Não apenas conhecer o amor, mas viver o amor intensamente. Após esse episódio, nós temos Pedro, que vai negar Jesus. Pedro, que é alguém que vai ficar muito triste após a crucificação, talvez um pouco mais afastado dos demais discípulos, pelo momento que ele estava vivendo, por ter negado a Cristo. Mas após a ressurreição do mestre, Jesus, ele vai até esse discípulo, após a pesca frustrante que eles tiveram, que se torna a pesca maravilhosa, e vai conversar com Pedro, e ali vai lembrá-lo das 3 negações de Pedro. E aí Jesus dá uma orientação a ele nas 3 vezes: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz a ele: olha, apacenta as minhas ovelhas, ou pastoreia as minhas ovelhas. Apacentar, pastorear, não é algo simples. É algo que requer muito amor, é algo que precisa muita dedicação, é algo que vai além da compreensão humana. E se nós não seguirmos o amor que Cristo nos ensina, não é capaz. E todos nós, todo ser humano é chamado por Deus para pastorear alguém, para desenvolver esse amor. E aí Jesus está falando: olha, Pedro, se você me ama, se você realmente me ama, se torne um discípulo do amor. Ame as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas, pastoreie o meu rebanho, pastoreie aqueles que eu amo.
E esses mesmos discípulos que deram tanto trabalho ao Senhor Jesus antes da crucificação, depois nós vemos eles perseverando em oração. E após o Pentecostes, discípulos que davam tanto trabalho, discípulos que infelizmente davam dor de cabeça, agiam incorretamente, esses discípulos agora, após o Pentecostes, recebem aí, vem o dínamos de Deus, o Espírito Santo é derramado, e então esses discípulos que davam muito trabalho, agora eles vão amar a sua vocação, vão amar o seu chamado, vão se desenvolver de uma forma melhor e vão conseguir não só amar a sua vocação, mas agora estão dispostos a morrer por Cristo. E nós precisamos muito disso. E um outro que é chamado posteriormente é o nosso irmão Saulo, que depois se transforma em Paulo. O Senhor Jesus muda o nome dele. Então nós temos Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, Saulo, que era um homem que mandava encarcerar, matar, respirava esse ódio terrível em trazer pessoas que seguiam Cristo para serem incriminadas, para serem mortas. Esse mesmo Saulo, ele vai ter um encontro com o Mestre, e a partir desse encontro, Saulo ele começa a ser transformado. Então essa vida, esse Saulo que se transforma em Paulo, transformado, agora ele deixa de ser o perseguidor, deixa de ser um assassino, deixa de ser um homem cruel, e vai ser alguém que vai ser muito, muito usado por Deus, e inspirado por Deus. Em um momento da sua vida, ele consegue escrever a carta aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor. Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse mesmo discípulo, que era um homem violento, que era um perseguidor, que era alguém inescrupuloso, esse mesmo discípulo transformado, esse mesmo discípulo que causava dor em muitas pessoas, agora está aproximando pessoas de Cristo, está falando sobre o amor. E não só falando, Paulo vivia o amor, porque muitos de nós conhecemos o amor, mas não vivemos intensamente esse amor. E para esse amor ser vivido, é preciso tomar essa decisão corajosa de agir constantemente em amor, agir constantemente conforme a Bíblia diz. Agora, esse homem tão violento, talvez seja distante da sua vida um testemunho como o de Paulo em algum momento da sua vida. Se ele foi transformado, eu imagino que qualquer um de nós podemos ser transformados. Se ele pôde, inspirado por Deus, escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor, um homem que era alguém incapaz, talvez, de amar aos nossos olhos, olhando a vida dele antes de se converter, agora transformado, ele consegue produzir isso. Eu imagino que se eu e você formos tocados nessa noite, eu imagino que se eu e você, a partir desse momento, desse encontro maravilhoso, tocado pelo Mestre, e começar a viver a vida do Mestre, começar a viver esse amor que nos é liberado, esse amor que nos é entregue, que vem dos céus, que vem do alto, eu creio que o mundo conhecerá o Evangelho de uma forma diferente. Eu creio que os adjetivos que são lançados sobre nós na atualidade serão diferentes. Imagine que se alguém olha para você em algum momento da sua vida, você transformado, olhe para você e diz: olha, lá vai um discípulo de Jesus, ali vai um discípulo do amor. Se as pessoas nos conhecessem pelo amor, como que seria o mundo? Como que seria a humanidade?
Então nós temos pessoas que foram trabalhadas para serem um testemunho de vida e um discípulo do amor. Esse testemunho de Paulo, com certeza, ele é inspirador. Mas o que me chama muita atenção na vida de Paulo não é só a forma com que ele lidava com as palavras e o que ele escrevia para deixar para a humanidade, inspirado por Deus, lógico. Mas era como Paulo estava disposto a amar, agora transformado. Como Paulo estava disposto a dedicar a sua vida em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Como Paulo, ele era confrontado, ele sofria alguns açoites, ele era apedrejado, Paulo encarcerado. Em todo momento, Paulo, ele demonstra uma vida como discípulo do amor. O Paulo, ele foi alcançado, transformado, e então Jesus faz com que a vida dele seja uma demonstração de amor. E por último, um texto que eu reflito muito sobre ele constantemente, a primeira epístola de João, capítulo 4, que nós lemos no início, a partir do versículo 7, a Bíblia declara que Deus é amor, e ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, João aqui declara que o amor procede de Deus. Qual é a dificuldade nossa em amar a humanidade, em ensinar sobre o amor? Porque nós tentamos a todo momento entregar o amor que nós desenvolvemos, porque nós amamos alguém por algo desse tipo. Mas quando nós observamos o que João diz aqui nessa carta, ele diz que o amor procede de Deus. Esse amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Mas se eu não amo, então infelizmente algo pode acontecer na minha vida, ou talvez eu não tenha nascido verdadeiramente ainda. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a Bíblia diz que aquele que não ama, aquele que não decide amar, aquele que não entra no caminho do amor, a Bíblia diz que esse não conhece a Deus. Imagine, irmãos, viver uma vida inteira, uma vida toda, talvez até indo na igreja, ouvindo as mensagens, mas não conhecendo a Deus, não vivendo o amor, não sendo alguém que ensine o amor à humanidade. Nós temos muitos professores, graças a Deus, na humanidade, mas o que nós precisamos é que cada cristão entenda nesse momento e de agora em diante que nós precisamos ser pessoas que ensinem a humanidade a amar, que ensinem a humanidade a perdoar, que ensinem a humanidade quem verdadeiramente é o amor, que é Cristo. Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos parar aqui. Versículo 11 do capítulo 4 da primeira epístola de João, a Bíblia diz: olha, amados, se Deus de tal maneira nos amou, e nós sabemos que Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar, um amor extraordinário, capaz de enviar alguém sem pecado, alguém santo, para nos amar e dar a sua vida por nós. E aí ele faz a conclusão nesse versículo, ele diz: olha, se Deus nos amou, então devemos nós também amar uns aos outros. Ele compara: se Deus nos amou, então nós devemos fazer isso. Nós sabemos que esse amor é verdadeiro, que nos alcançou, que nos libertou, que mudou a nossa vida. Agora é momento de nós fazermos o mesmo pela humanidade. Todos nós sofremos muitos momentos da nossa vida, fazendo que o nosso coração caminhe caminhos tortuosos, decidindo não amar, decidindo ter razão sobre algumas questões que infelizmente geram contendas, geram conflitos, geram dificuldades, às vezes dentro do nosso próprio lar, às vezes dentro da nossa própria família, ou quem sabe onde nós trabalhamos, ou enfim, há uma infinidade de lugares que tudo isso pode acontecer e fazer com que o nosso coração seja um lugar inóspito. Mas o que o Senhor quer é que o nosso coração seja liberto, que a nossa vida desenvolva o amor e aprenda a viver isso. Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado
Olha, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então a condição para que o Senhor permaneça em nós é se nós amarmos uns aos outros, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então isso não acontece da noite para o dia, isso vai sendo trabalhado em nós, vai sendo aperfeiçoado, uma vez que nós entramos por esse caminho, uma vez que nós cuidamos, como dissemos aqui na ilustração inicial, de cada detalhe como do casamento. Esse amor ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai ganhando forma, vai se tornando um estilo de vida, vai se tornando uma forma de se viver. E quão maravilhoso é quando alguém decide ser alguém que vai ser discípulo do amor, porque a vida dele será extraordinária. Versículo 13: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então a Bíblia declara aqui que aquele que permanece no amor permanece em Deus. Se nós decidirmos permanecer no amor, viver o amor que vem do alto, transformar a humanidade a partir desse amor, transformar cada situação, deixar com que o nosso coração viva como alguém que foi discipulado, que aprendeu, que foi ensinado e agora deseja passar isso adiante. O amor, a Bíblia diz que Deus permanecerá em nós, Deus habitará em nós. Nisto, versículo 17, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E o versículo 21, para a gente encerrar esse texto, diz: ora, temos da parte dele este mandamento. A Bíblia diz que nós temos um mandamento que é da parte do Senhor, é algo que é inegociável, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama a Deus também ame a seu irmão. Nós estamos sendo desafiados nesses dias, somos confrontados constantemente por muitas coisas que acontecem na nossa vida, no período da nossa existência, e a gente precisa, como discípulos do amor, enfrentar tudo isso, mas decidir viver o amor, amar, perdoar, deixar com que aquilo que atrapalha o nosso coração e o nosso desenvolvimento em amor seja deixado de lado, e a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Então, se nós somos discípulos do amor, o mundo precisa conhecer esse amor que vence tudo, que supera todos os obstáculos. Alguém que decide amar, independente das condições que tenha. Alguém que tem no seu coração essa vontade de vencer e de, através da sua vocação, amar a humanidade. Porque a capacidade de nós desenvolvermos a nossa vocação é amando tudo aquilo que Deus ama, dedicando a nossa vida naquilo que Deus mais prioriza, que é o próximo, que é a humanidade. Deus está nos convocando e nos ensinando para vivermos isso. E aí eu volto mais uma vez a enfatizar isso. Já pensou se as pessoas começarem a olhar para você, uma vez que você decidiu a viver esse amor, e começar a dizer: olha, poxa, eu já gostava de você, mas algo aconteceu na sua vida e você começou a demonstrar um amor extraordinário. Eu quero aprender sobre isso, eu quero viver como você vive. Eu não entendo como você não se frustra com a vida, ou como você lida com as suas dificuldades, ou com a indiferença de algumas pessoas. Você supera tudo isso e você decide sempre amar. Como que isso acontece? Viver sem ser um discípulo do amor é o mesmo que ter um discurso vazio de Cristo e sobre si mesmo. Se nós seguimos o Mestre, é incompatível falar que nós não temos amor para demonstrar a humanidade. É incompatível viver as frustrações do nosso coração e deixar com que isso domine a nossa mente, as nossas emoções, e apenas ter julgamentos contra o próximo ou contra si mesmo. Ame a você e ame ao próximo. Eu acredito no amor, o amor que vem de Deus e que transforma vidas para se tornarem discípulos do amor. Eu acredito nas pessoas que amam intensamente, que superam seus obstáculos. Eu acredito naqueles que, às vezes, mesmo com dores, nos tratam com tanto amor.
Eu gosto muito de escutar a história de cada pessoa, de cada ser humano. E você consegue observar, por exemplo, filhos quando se reúnem com os pais e começam a ouvir a história dos pais, o que eles enfrentaram durante a sua vida e como eles chegaram até formar a sua família. E nós vemos os olhos deles brilhando porque lutaram com amor, perseveraram, viveram muitas dificuldades e através do amor eles superaram todas as coisas. E isso nos ensina muito. Então, pessoas que amam intensamente são pessoas que foram trabalhadas, são pessoas que foram levantadas e estão sendo lapidadas para que o mundo veja esse amor incondicional do Mestre pela humanidade. Nós precisamos ensinar isso ao mundo, precisamos ensinar isso à humanidade. Durante muito tempo, nós como cristãos sabemos falar às pessoas o que não fazer, nós conseguimos julgar as pessoas por isso, por aquilo, mas nós não temos sido professores em apresentar o amor como se deve às pessoas. As pessoas às vezes conhecem Jesus como alguém que julga, como alguém que incrimina, como alguém que distancia, mas Jesus não é nada disso. E olhando para a vida dos discípulos, todos os improváveis, todos aqueles que eram para ser dispensados, todos aqueles que erraram, Jesus fez questão de lidar, de demonstrar o amor, de trabalhar na vida deles, de fazer os milagres, de realizar tantas curas, de trazer a provisão na multiplicação, demonstrando sempre, olha, a humanidade é a minha prioridade. Ame a humanidade, faça com que eles percebam esse amor que vem do alto. Então que Jesus, irmãos, nessa noite possa tomar o nosso coração, que Jesus possa nessa noite trabalhar dentro de nós, para que a gente saia da corrupção do nosso coração, para que a gente deixe de lado tudo aquilo que torna a nossa vida tão dolorosa, tão difícil, sem amar, sem perdoar, sem fazer com que o Evangelho seja conhecido em amor, sem fazer com que as pessoas percebam a grandiosidade, a magnitude do Evangelho, como o Evangelho é lindo, como ele é pleno, como ele é transformador, como ele verdadeiramente muda vidas, pessoas, como a vida de Paulo, como a vida de Pedro, como a vida de todos os discípulos, como poderia ser na vida do próprio Judas, que mesmo sendo alguém que negou, alguém que traiu Jesus, mesmo assim é chamado de amigo. Então nós precisamos ser esses discípulos do amor. E eu desejo que a sua vida hoje seja impactada, inundada com esse amor. Nós vamos cantar um cântico agora e em seguida nós iremos orar. Que Deus envolva você nesse cântico e que através dessa canção você seja mais inundado a ter o seu coração cheio dessa presença e desse momento que pode transformar a sua vida e fazer de você um discípulo do amor, em nome de Jesus. Não há ouro ou bens, nem riquezas, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável.
a Deus. Queridos, eu sei que você foi ministrado, tocado, e você está vivendo esse momento agora com a sua família, no seu lar, ou se estiver sozinho. E Deus falou ao seu coração, e talvez esse seja o momento de você decidir-se por Cristo. Deus falou profundamente, no mais profundo do seu íntimo. Então, esse é o momento de você ser transformado num discípulo do amor. E para isso você precisa confessar Jesus com seus lábios. Jesus diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai. Então, se você deseja nesse momento receber Jesus como seu Senhor e Salvador, aonde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, você pode apenas dizer: sim, Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Nós iremos orar por você e depois você vai poder entrar em contato com a igreja através do link que vai ser disponibilizado a você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, aqui está, ó Pai, pessoas que estão, ó Pai, se rendendo ao Senhor, estão sendo tocadas, ministradas, transformadas, Senhor. Pessoas que talvez outrora, ó Pai, tinham um testemunho de vida deplorável, seu coração, ó Pai, rancoroso, cheio de mágoa, de ódio, mas agora, ó Pai, serão transformados, tocados, ó Pai, para serem discípulos do amor. Pai querido, em nome de Jesus, inunda essa pessoa, ó Pai, tal como foi, ó Pai, com Paulo, tal como o Senhor fez, ó Pai, na vida de Pedro, tal como o Senhor faz, ó Pai, na história da humanidade com muitas pessoas. Levanta-o, ó Pai amado, e que o mundo conheça o amor, não apenas um religioso, mas um amor, ó Pai amado, extraordinário através da vida dessa pessoa. E você, meu irmão, que também, ó Pai, participou desse momento conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, abraça essa pessoa, para que ela perceba, ó Pai, o quanto foi ministrada, o quanto foi trabalhada, e que não vale a pena, ó Pai amado, viver uma vida apenas, ó Pai querido, conhecendo o amor, uma vida apenas que sabe falar sobre o amor, uma vida que tem todos os conceitos sobre o amor, mas não vive o amor. Pai querido, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, Senhor, que nesse momento, ó Pai, cada um, ó Deus, que está, meu Deus, nesse link conosco, que está, ó Pai, assistindo essa ministração, que o Senhor possa, meu Deus, fazê-los, ó Pai, meu Deus, transpirar, ó Pai, envolvidos nesse amor, que possam, ó Pai amado, transbordar na verdade, ó Pai, desse amor, e que esse amor, ó Pai, alcance, Pai amado, toda a família, ó Pai querido, alcance, ó Pai amado, toda a vizinhança através dessa pessoa, que o Senhor possa, ó Pai, através de cada irmão, fazer com que, ó Pai, a humanidade, ó Deus, conheça o seu amor. Pai querido, nós vivemos um tempo muito difícil, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode, através dos teus filhos, meu Deus, trazer algo extraordinário para a humanidade nesse tempo, ó Deus, e através de um período, ó Pai amado, alcançar muitas vidas, que sejamos, ó Pai, meu Deus, pessoas que inspiram outras através do amor, que nenhum obstáculo, ó Pai amado, nos detenha, que nada faça, ó Pai, nós regredirmos, ó Pai, ou desistirmos dessa vocação maravilhosa de demonstrar, de ensinar o amor, de levar, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja à humanidade. Oramos assim no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe você e a sua casa, que a sua semana seja uma semana de bênção, de paz, de transformação, que você possa testemunhar isso às pessoas e viver uma semana e a sua vida em amor. Seja esse discípulo do amor. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.